Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aí pelo carinho, pela colaboração que vocês têm dado aí ao trabalho, né, que eu tenho realizado aí de tentar ajudar vocês. Agradeço pelos comentários, agradeço por todos aqueles que deram um like, enfim, toda essa bagulheira aí que vocês sabem que, né, é preciso realizar aí, e eu normalmente não peço, mas tem tido um bom retorno, então agradeço de coração mesmo a todos. Obrigado mesmo pelas palavras, né? Muitas pessoas assim desejando sucesso, abençoando minha vida, eu fico muito agradecido, tá? Bom, segundo, eu quero pedir desculpa porque ontem eu fiquei de gravar a aula do Getúlio Vargas. Não foi possível. Então, estou gravando hoje, dia 7/7. Peço desculpa por não disponibilizar ontem, estava muito corrido, né? No meu trabalho. Estava dando aula, respondendo tutorias, então estava um tanto quanto complicado para eu poder disponibilizar um tempo para fazer essa gravação. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o famoso período constitucional da Era Vargas. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Peço um pouco de paciência de vocês aí, só para compartilhar. Abrir aqui certinho. Vamos lá. Bom, eu vou fechar a câmera aqui para que o vídeo não fique em cima das letras aqui, das palavras. Esta aula eu já utilizei outras vezes, então eu não tive tempo de editá-la. Então eu não consegui editá-la para gravar aqui. Então, peço licença de vocês. Hoje vocês vão ficar mais com os slides. Maravilhosos slides, né? Fundo branco e letra preta. Essa é a ideia. Vamos lá, então. Então, meus amores, aqui é o seguinte. Governo constitucional de Getúlio Vargas. Então, na última aula, nós falamos sobre o governo provisório, que foi o governo onde Getúlio Vargas governou sem uma constituição, por assim dizer, através do golpe que ele havia aplicado junto com seus correligionários da Aliança Liberal lá em 1930, destituindo do cargo Washington Luiz e impedindo que o presidente legitimamente eleito, Júlio Prestes, assumisse em 30. Então, Getúlio Vargas assumiu de forma provisória. Aí vem toda aquela confusão da Revolução Constitucionalista, ou Guerra Paulista, como ficou conhecida também, da qual nós já tratamos na última aula lá, vocês podem conferir. Algumas coisas Getúlio Vargas realizou por decreto, como destituição dos governadores, impôs interventores nos estados, sobretudo do período do tenentismo, muitos militares se tornaram interventores nos estados, isso desagradou São Paulo em especial. Enfim, concedeu o voto feminino, inclusive a primeira mulher eleita, né, para a Assembleia Nacional Constituinte. Nós também trabalhamos isso na última aula, tudo vocês podem conferir lá. Bom, fato é que a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu e fez a Constituição tão esperada. Por isso que nós chamamos o período de 1934 a 37 de governo constitucional da Era Vargas. Pois bem, o que foi definido em 1934 nesta Constituição? Que foi promulgada. Por que promulgada? Porque passou pelo crivo de uma Assembleia Nacional eleita, tá? Quando ela é imposta, nós chamamos de Constituição outorgada, ou seja, imposta pelo líder, né? Pelo chefe da nação, digamos assim. Como aconteceu, por exemplo, em 1824, na nossa Constituição, onde a Assembleia foi destituída e Dom Pedro I fez uma Assembleia com correligionários ali, com pessoas de, enfim, credibilidade aos seus olhos e impôs a Constituição lá para o Brasil. Nossa primeira Constituição, no caso. Pois bem, a Constituição de 34 determinou o seguinte: voto secreto, o que diferencia bastante esta Constituição, tá, da Constituição de 1891. Não se esqueçam disso, ok? Então, aqui, ó, voto secreto. Isso aqui é muito importante. Com ele, qual que era a ideia? Dificultar a corrupção eleitoral.
tão comum nas décadas anteriores. Significa que acabou? Certamente não, tá? Mas o objetivo era diminuir. Isso aqui já era uma promessa de Vargas lá da Aliança Liberal, quando Vargas concorreu à eleição. Que ele nem precisou ganhar para tomar o poder, né? Porque ele tomou de qualquer jeito. Bom, outro ponto marcante, muito importante, voto feminino. Ganhado o direito de voto, as mulheres passaram a ter importância na política. Lembrem vocês que por um decreto Vargas já tinha concedido esse direito de voto, mas agora ele é constitucionalizado, ok? Torna-se uma lei, assim, essencial para o Brasil. Então, desde então, as mulheres passaram a ter direito ao voto. Não se esqueçam que, apesar das mulheres passarem a ter direito ao voto, elas não, os analfabetos ainda continuaram excluídos do processo eleitoral. Somente a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que é a Constituição vigente atualmente, que concedeu o direito dos analfabetos, então, votarem. Bom, foi criada a Justiça Eleitoral, o que também, querendo ou não, é um avanço em termos políticos, desde que essa Justiça Eleitoral fosse verdadeiramente independente. Nós veremos ao longo da história do Brasil que nem sempre a coisa andou desta maneira, mas uma justiça independente, não aquela organizada pelas próprias oligarquias, como acontecia na República Velha. Outro ponto importante, ensino primário gratuito, de frequência obrigatória. Então, Getúlio Vargas aumenta a esfera de poder do Estado sobre a educação, tornando o ensino primário, aquilo que na época era chamado de ensino elementar, Fundamental 1, em especial, obrigatório, tá? Nas instituições de ensino do país. Bom, nacionalização progressiva de minas, jazidas minerais, quedas de água, julgadas essenciais ao país. Evidentemente, aqui já pensando, né, naquilo que seria, por exemplo, a exploração de petróleo brasileiro através da Petrobras. A Petrobras, ela foi criada no segundo governo Vargas, quando Vargas volta ao poder, tá? Entre 1950 e 54. Então, não foi criada aqui na chamada Era Vargas que nós estamos estudando agora. Mas aqui Vargas já estava preocupado com aquilo que nós chamamos de indústria de base, tá? E com as matrizes energéticas para essa indústria também, e para os transportes em especial. Então, por isso a nacionalização progressiva, ou seja, aumentando os tentáculos do Estado sobre a extração de minerais em especial. Por isso que o Brasil até hoje, de certa forma, é muito forte nessa questão, né? Monopoliza, inclusive, alguns setores. Bom, para alguns isso não é muito bom. Foi durante a Era Vargas, por exemplo, que Vargas criou a famosa Vale do Rio Doce, que depois veio a ser privatizada no governo FHC, recentemente, né? Então, é dessa época. Então, veja a preocupação de Vargas com esta questão da exploração das minas e jazidas minerais, quedas de água, recursos importantes também, né, como nós veremos depois, inclusive para o desenvolvimento aumento da produção de energia no país, né? Bom, criação da Justiça do Trabalho, o que já demonstra uma característica da Era Vargas, tá? De todo o período Vargas, até do segundo governo dele, depois eleito democraticamente, a aliança de Getúlio Vargas com sindicatos, com organizações trabalhistas. Então, Vargas percebeu que não dava para deixar de lado, por assim dizer, então, a questão dos trabalhadores. Bom, de um lado tinha os comunistas, que antes de Getúlio Vargas entrar no poder já lutavam por direitos trabalhistas, assim como os anarquistas, né? Diziam representar os trabalhadores, então Vargas fez o quê? Matou dois coelhos numa paulada só. Trazendo os trabalhadores para junto de si, ele impedia que eles fossem, vamos dizer assim, dominados pela ideologia comunista, essa era a ideia de Vargas, pelo menos, e ao mesmo tempo
agradava a elite empresarial, pois essa também temia uma revolução comunista. Então, Vargas foi estratégico nessa questão. Não à toa, na Constituição foi concedida também direitos trabalhistas, meu Deus do céu, agora eu caguei com o português aqui, trabalhistas essenciais, né? Então foram lá, ó, os direitos reconhecidos: jornada de trabalho 8 horas diárias, descanso semanal, remunerado, que é importante, indenização por dispensa sem justa causa e proteção ao trabalho do menor e da mulher, além de férias anuais e outros direitos também. Bom, isso aqui é importante pelo seguinte, a gente tem que parar para pensar da seguinte forma. Aqui, com a concessão desses direitos trabalhistas, que depois viriam a ser consolidados na CLT, que é da próxima fase que nós estudaremos, o Estado Novo, Getúlio Vargas vai, aos poucos, dando direitos, concedendo essas reivindicações que já eram antigas dentro do movimento operário, né, entre os trabalhadores, etc. e tal, como diminuição da carga horária, descanso remunerado, direito às férias. Mal havia contratos de trabalho, né, no período da antiga República, lá da República Velha. Então, agora a ideia era também conceder isso para ganhar os trabalhadores para si. Lembrando que esses direitos, eles diziam respeito aos trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais ainda continuariam excluídos. Lembrando que a maior parte da população, ainda nesse momento, em diversas regiões do Brasil, era do campo, não era urbana, o que mostra aqui que a efervescência das cidades era importante politicamente também para Vargas. Pois bem, a Constituição, porém, estamos falando de Brasil, né? Se tudo der certo, parece que perde a tradição, que é muito triste. Mas Getúlio Vargas, né? Evidentemente, foi muito esperto, junto com os seus aliados e todos os deputados que ali discutiam como que seria as próximas eleições, fizeram um esqueminha, né? Assim como Deodoro também tinha feito lá na promulgação da primeira Constituição, foi feito um esqueminha aqui, ó. A Constituição previa também que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. Ok? Eleições indiretas. O que significa isso? Não haveria direito ao voto para toda a população em 34. A Constituição permitia isso, mas ficaria para frente esta questão do direito ao voto para as próximas eleições. Nas eleições de 34, o voto seria realizado pelos deputados. Os deputados da Assembleia escolheram, evidentemente, o próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi eleito, tá? Ele gozava de prestígio por ter convocado a Assembleia e tudo mais, e assim acabou ficando no poder por mais um tempo, ou seja, já tinha entrado de forma intervencionista em 30 e agora, por meio dessa manobra, continua no poder. Bom, aqui tem essa charge, né, de Belmonte, Folha da Noite, 20 de julho de 1934, uma história do Brasil através da caricatura, mostrando, né, através de uma ironia, como Getúlio Vargas continuou, então, né, na presidência da República. Observe ali Vargas com uma espécie de cacetete, alguma coisa assim. Não sei se seria este o caso. Enfim, que se lasque. Vamos para frente. Bom, algumas forças políticas importantes surgem nesse período do governo constitucional, ou melhor, ganham força durante o período constitucional de Getúlio Vargas. Vejamos lá. Desde 1932 existiam, né, os integralistas. Os integralistas fundaram, ali cortou um pouquinho, peço perdão, a Ação Integralista Brasileira, uma organização política que tinha por lema Deus, Pátria e Família e defendia um governo autoritário dirigido por um chefe e um partido único, predominando os interesses da nação sobre o indivíduo, a censura aos meios de comunicação. Não se esqueçam que isso aqui é semelhantíssimo, na verdade, é uma característica
de uma ideologia fascista. Vejam só, predomínio dos interesses da nação sobre o indivíduo. Lembram do lema fascista? Lá, surgido na Itália? Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Ou seja, o Estado dissolve o indivíduo, tá? Num grande sentimento de nacionalismo, de amor à pátria, ok? A tradição e coisa do tipo. E isso acaba virando uma ideologia da qual as pessoas passam a dar a sua vida em alguns casos. Ou seja, esse é o sentimento do fascismo. Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Tudo que for contra o Estado nacional é considerado um ultraje, um crime. E, evidentemente, para isso funcionar só por meio de uma censura, né, aos meios de comunicação, que era um outro valor, tá? Esse lema aqui, Deus, Pátria e Família, também é muito forte, né? Foi muito forte entre os integralistas, tá? Mostrando, então, que eles, neste momento, apoiavam Getúlio Vargas. Evidentemente, Getúlio Vargas mostrava parte das características que eles muito se agradavam, né? Dentro desses lemas fascistas. Observem aqui vocês, né? A mãozinha levantada, a famosa saudação do Anauê, como eles diziam, né? Os integralistas, a insígnia grega, que é uma letra grega que significa soma, unidade, né? Também um símbolo que significa muito isso, né? Essa unidade nacional em torno dos valores da pátria, coisa do tipo, e quem pensa diferente sendo considerado um traidor, etc. e tal. Aqui nós temos o Plínio Salgado ao meio. Observem vocês que até a semelhança do indivíduo, né, com Adolf Hitler da Alemanha. Não podemos esquecer que existem algumas características próprias, tá, da ação integralista brasileira. Os integralistas, por exemplo, a gente percebe, e até em fotografias isso é comum ver, também afrodescendentes como parte, tá, do grupo integralista. Então, existiam as suas particularidades em relação ao fascismo europeu, tá? Até porque a conjuntura da América Latina aqui era completamente diferente, tá? Então, digamos assim, um fascismo tupiniquim. Muito bem. Por outro lado, tá? Em contrapartida, surgiu outro grupo radical, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que tinha sido um tenente do período lá da coluna Prestes, foi um dos líderes, inclusive. Agora, convertido à ideologia comunista, funda a Aliança Nacional Libertadora, que arregimentou sindicatos, ligas camponesas, operárias, etc. e tal, ok? E que tinha como objetivos, literalmente, implementar o comunismo no Brasil, tá? Os principais pontos do programa dos aliancistas eram o não pagamento da dívida externa brasileira, ou seja, o calote da dívida, a nacionalização das empresas estrangeiras, em que pese o nacionalismo de Vargas, ainda havia empresas estrangeiras no Brasil, reforma agrária, ou seja, divisão dos meios de produção. No caso do Brasil, que era rural ainda, isso significava muito à época, causou muito choque, né, na camada agrária brasileira, muito temor isso aqui, e a formação de um governo popular, que nada mais é do que um governo, digamos assim, aos moldes soviéticos, por assim dizer. Não à toa que a intentona comunista ocorreu em 1935. O que foi a intentona comunista? Literalmente uma tentativa de fazer uma revolução comunista no Brasil. E esta revolução, que evidentemente tinha por objetivo destituir Getúlio Vargas do poder, ocorreu no ano de 1935, tendo como talvez os principais líderes Luiz Carlos Prestes e a sua amante Olga Benário, tá? Alguns eventos foram marcantes dentro da intentona comunista. Ela foi deflagrada lá em Natal, tá? Também com foco em Recife, e no Rio de Janeiro, evidentemente, é onde ela deveria ser o seu epicentro, porém, capital do país, porém, Luiz Carlos Prestes, que convenceu muitos militares de baixa patente a fazerem a revolta a partir de quartéis, inclusive, acabou não tendo sucesso, pois ele acreditava que os operários, eles acreditavam, né, os aliancistas, que os operários, outros militares acabariam aderindo
as ideias do movimento, mas isso não aconteceu e a intentona comunista acabou fracassando, sendo um fiasco em termos de objetividade, podemos dizer assim, que era destituir Getúlio Vargas e colocar Luiz Carlos Prestes no poder, formando um governo revolucionário. Isso não aconteceu. Luiz Carlos Prestes foi preso, Olga Benário, da mesma forma, mas como ela era uma espiã soviética de origem germânica, residente no Brasil de forma, podemos dizer assim, até ilegal, sobretudo agora, a partir dela ter sido acusada, né, de participar desse levante, desta rebelião, Olga Benário acabou sendo presa e uma situação triste que aconteceu, inegavelmente, independente da ideologia política, aconteceu realmente algo muito triste. Ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, tá? Quando ela foi deportada para a Alemanha. Só que na Alemanha, em 1936, né, quando ela foi deportada, já estava governada, já era governada por Adolf Hitler pelo nazismo, ok? Pouco tempo depois, inclusive, ela foi enviada para um campo de concentração, aonde nasceu a sua filha, que inclusive é uma historiadora brasileira, a Anita Leocádia Prestes, e filha de Olga Benário com Luiz Carlos Prestes. Ela nasceu em campos de concentração, tá? Ela pôde ficar com a Olga Benário no campo de concentração na Alemanha, não recordo o nome agora, somente até o período da amamentação, apenas durante o período da amamentação. Assim que acabou o período da amamentação estipulado por eles, evidentemente, ela foi entregue, então, à sua avó, tá? Por nome Leocádia também, ok? Então, foi uma situação um tanto quanto triste, tá? Então, aqui, a gente tem que entender da seguinte forma, independente de posicionamentos políticos, todos os conflitos acabam envolvendo, né, situações um tanto quanto tristes como essa que aconteceu, tá? Enfim, mas ela acabou morrendo daí nos campos de concentração lá da Alemanha. Morreu anos depois, né, inclusive do nascimento da sua filha, o que agrava um pouco mais a situação, né? Então, essa historiadora, Anita Leocádia, cresceu aí sem a mãe. Muito bem. Vamos continuar, só um pouquinho. Então, a intentona comunista foi um fracasso. Mas Getúlio Vargas, evidentemente, utilizou da intentona comunista enfim, deste clima de possíveis revoluções proletárias por todo o Brasil para lançar mão de um plano a fim de estender o seu mandato mais uma vez, tá? Isso aconteceu em 1937, lembrando que estava próxima às eleições das quais Getúlio Vargas não poderia concorrer, pois não havia reeleição pela Constituição à época, lembrem disso, e Getúlio Vargas, então, teria que sair do poder. Mas Getúlio Vargas e o seu governo foi considerado por grande parte da população brasileira como um governo heróico, pois impediu a intentona comunista aqui no nosso país. Bom, então ele lançou mão, divulgou na imprensa, beleza? Um plano que teria sido descoberto, ok? Um plano que teria sido descoberto, e esse plano se chamava Plano Cohen, tá? Nome de um dos judeus que estaria, de um judeu, possível judeu, que estaria envolvido nesse mega plano de uma nova intentona, de uma nova revolução comunista, tá? Na verdade, o Plano Cohen era falso, mas serviu de pretexto para que, em 10 de novembro de 1937, Vargas desse um golpe e implementasse uma ditadura, o Estado Novo. Convenhamos, ditadura por ditadura, Getúlio Vargas já governava por vias um tanto quanto tenebrosas desde 1930. Mas, após a divulgação do Plano Cohen, Getúlio Vargas, então, passa a governar por estado de sítio, pois ele divulga que somente ele, evidentemente, poderia dar cabo, tá? Para evitar que o Plano Cohen fosse colocado em prática. Evidentemente,
uma parte da população estava com medo de uma possível intervenção comunista, acabou aceitando a ideia de Vargas. E Vargas governa, então, de forma intervencionista até 1945, suspendendo as próximas eleições e, como nós veremos, impondo uma nova Constituição. Constituição essa que dava amplos poderes a ele, tá? Destituía os partidos políticos, inclusive a própria ação integralista que apoiava ele, também vai ter o seu registro cassado, assim como todos os demais partidos. Enfim, cargos políticos serão desfeitos e assim por diante. Getúlio Vargas, então, volta a governar literalmente por decreto, como nós veremos depois. Então, o Plano Couve foi criado justamente para justificar uma nova intervenção de Getúlio Vargas na política, tá? Então, aqui nós temos uma capa do Correio da Manhã, né? Sexta-feira, 1 de outubro de 1937. E olha que interessante a manchete. As instruções do Comintern, Comunismo Internacional, tá? Devido às reuniões dos comunistas em todo o mundo, né? O planejamento orquestrado dos comunistas no mundo, que realmente acontecia, eventualmente, para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, ou seja, foi desfeito pelo Plano-Maior do Exército Brasileiro. Então, aqui já vemos o jornal, inclusive, divulgando a ação do Estado brasileiro, né, como salvando o país de uma nova tentativa de comunismo. Bom, a farsa desse plano Couve veio à tona e teria sido atribuído ao oficial do Exército Olímpio Mourão Filho. Ok? Então, a partir de então, Getúlio Vargas passa a governar, como nós veremos na próxima aula, como um ditador de forma literal. Aqui daí não tem mais sombra de dúvidas em relação a isso. Ok? Creio que Getúlio Vargas é um tema que pode cair. Por isso, nós falaremos falaremos do último tópico ainda antes da prova, que é o do Estado Novo, tá? Que é o do regime de fato ditatorial. De fato, porque, como eu falei, já governava por vias estranhas. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu, então, intervir mais uma vez, estendendo até 1945. Então, acaba aqui a segunda fase. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento. Creio que tenha aparecido para vocês aí. Espero ter sido claro, tá? Pessoal, eu gostaria de compartilhar uma reflexão, tenho feito isso, não vou parar de fazer. Talvez seja o único local que eu possa fazer isso. E eu fico feliz por compartilhar um pouco da minha fé. Em Mateus, capítulo 6, no versículo 6 diz assim, uma instrução do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Jesus aqui ele fala sobre oração, mas no mesmo capítulo ele fala sobre a doação de esmolas, o jejum, né? Outras situações das quais nós devemos fazer em secreto, ok? É evidente que nós podemos fazer orações na igreja, podemos fazer orações em família, orações em público. Deus ouve essas orações, sem dúvida alguma. Mas tem uma oração que é muito eficaz, porque Jesus disse aqui, é a oração em secreto. Quando nós nos trancamos no nosso quarto, nós clamamos a Deus, nós colocamos o nosso coração na presença dele, né, em secreto. E ali somos só nós e Deus. É só você e Deus. Ou seja, quando nós oramos em público, ou quando nós oramos vistos por uma outra pessoa, às vezes nosso coração pode ser vaidoso. E Jesus está dizendo aqui que os fariseus faziam isso, eles oravam no templo, em voz alta, repetiam orações bonitas, orações cheias de retórica, tal, para serem vistos pelas pessoas como se fossem pessoas piedosas. Jesus disse algo muito interessante, a recompensa dele já foi dada. A recompensa deles foi qual? Bom, o reconhecimento das pessoas. Mas Deus nem ouvia as orações deles, porque eram orações carregadas de ufanismo, tá? De histeria. Sobre as esmolas, a mesma coisa. Dar esmola sem que o outro veja. Pois se você dá
para que os outros vejam você distribuindo aquilo, você já conseguiu o que é necessário. Não há nem por que Deus recompensar mais. A recompensa é a própria vaidade, né? A própria vaidade que pode nos acometer. Da mesma forma, em relação ao jejum, quando jejuar em secreto e tal. O que tem a ver com a nossa vida prática em outras áreas isso? Também podemos levar para as outras áreas. Vivemos tempo de sinalizações de virtude na internet, YouTube e tudo mais. É cada um querendo mostrar que faz alguma coisa, que manja das coisas, etc e tal. Mas a questão é, no nosso secreto, como que funciona isso? No nosso secreto, se ninguém visse o que nós fazemos em público, se ninguém observasse, se fôssemos só nós e Deus, nós continuaríamos fazendo? Se nós não continuássemos fazendo, é porque nós nunca fizemos para Deus. Agora, se independente das pessoas verem, nós fizermos ainda, certamente Deus se agrada, Deus ouve a nossa oração, Deus fica feliz com essa nossa atitude. Então, eu não sei o que se passa no coração de todos que estão assistindo esse vídeo aí e tal. Não sei se você acredita em Deus ou não, independente da religião, mas quando for fazer alguma oração, ou até conversar com Deus, se tiver em dúvida em relação à sua existência, vá no seu quarto, dobre o seu joelho, tá? Conversa com ele, peça ao Espírito Santo que ele venha confortar, consolar. Vocês estão prestes a fazer o vestibular também, então aproveitem para colocar ansiedade. Eu não falo para orar para passar, tal. Se Deus fosse ouvir todas as orações daqueles que querem passar no vestibular, teria que ter vagas eternas, né? Imagine milhares e milhares de estudantes querendo, orando, pedindo para Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, estudar, haverá aqueles que chegarão mais preparados, mas uma coisa eu sei que Deus pode ouvir a todo mundo, acalmar o coração, tirar a ansiedade, confortar, relaxar, para que se possa estudar melhor, para que se chegue melhor na prova, para a realização da prova, para que se chegue mais calmo para a realização da prova. Enfim, é isso aí, pessoal. Fiquem na paz. Deus abençoe todo mundo. Espero que todos fiquem bem. Até uma próxima aí. Não se esqueça, então, aí, minha esposa sempre pede para eu fazer isso. Eu vou falar até com vergonha, porque eu não sei como falar essas coisas. Curta o treco aí, dá um like, compartilha, se inscreva, essa bagulheira toda aí. Abração, fiquem na paz aí.